Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado por tê-lo em nosso programa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as exportações de carne bovina na última semana de abril. Vamos falar das exportações e importações feitas pelo Brasil no mês de abril e também sobre o mercado de drones, que está em crescimento. Vamos falar de uma notícia não muito boa, vamos falar do aumento do preço da cesta básica e vamos comentar sobre as exportações de milho e também sobre a demanda crescente por óleo. E vamos falar sobre o Congresso para Jovens do Agro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as exportações de carne bovina na última semana de abril. As exportações de carne in natura, agora da última semana, ficaram em 38 mil toneladas, uma média de 7.600 toneladas por dia, o que representa um avanço de 3,2% ante a média da semana retrasada. Em abril agora foram vendidas ao mercado externo 157 mil toneladas da proteína vermelha, 25% superior ao que foi visto no mesmo período do ano passado, sendo esse o maior volume embarcado em um mês de abril de toda a história. O preço da carne bovina também atingiu patamares recordes, sendo comercializada na média de $6.200 por tonelada, uma valorização de 5,2% no comparativo mensal. Em abril, as exportações de carne bovina in natura geraram uma receita de $977 milhões, um montante 63% superior ao que foi visto no mesmo mês de 2021, quando a tonelada tinha o preço médio 23% inferior. E agora vamos falar das exportações e importações feitas pelo Brasil no mês de abril. Segundo informou a Secretaria do Comércio Exterior do Ministério da Economia, a balança comercial brasileira registrou superávit de $8.140 bilhões no mês de abril. Os bens exportados somaram 28,9 bi e os bens importados somaram 20,7 bi. Em termos de valor exportado, foi o maior já registrado para o mês de abril em toda a série histórica. Mesmo assim, o superávit ficou menor do que em abril do ano passado, quando registrou $10 bilhões. Um dos fatores que impulsionaram o resultado no mês passado foi o aumento de quase 20% nos preços dos produtos exportados pelo Brasil, principalmente as commodities agrícolas. Em termos de volume de produtos exportados, houve uma queda de 8% nos embarques. E no acumulado do ano até abril, de janeiro a abril, as exportações totalizaram $101 bilhões e as importações 81 bi, com saldo positivo de quase $20 bilhões, valor 10% maior que no mesmo período do ano passado. E de janeiro a abril deste ano, a corrente de comércio, quer dizer, a soma das exportações e importações, ficou em $182 bilhões, 25% superior ao mesmo quadrimestre de 2021. E agora eu vou comentar sobre o mercado de drones, que está em crescimento. Uma das conclusões do estudo Situação da Indústria de Drones 2022 foi divulgado agora pela empresa americana Drone Deploy. Mais da metade dos agricultores, ou seja, 54%, pretende aumentar os investimentos em drones neste ano. A pesquisa consultou 766 clientes da empresa, de 20 setores econômicos e mais de 40 países, e apontou também as principais motivações dos usuários da construção civil e setor de energia, além da agricultura.
Entre os entrevistados da agricultura, 33% planejavam aumentar seus gastos entre 10% e 50%, e 21% afirmaram que devem aumentar os gastos em 50% ou mais em sistemas e equipamentos para drones. As principais áreas de interesse a serem expandidas incluem pulverização de culturas, fertilização e amostragem de solo. Até 2020, os principais objetivos eram a digitalização de operações, ou seja, 58%, e eficiência no planejamento, 50%. Os produtores também disseram que a automação é mais importante para seus negócios, 57%, do que para outras indústrias, com 30%, afirmando que é extremamente importante o uso de drones. Ao mesmo tempo, o menor número de entrevistados tem planos de expandir o mapeamento aéreo no próximo ano em relação à pesquisa de 2021, mas ainda assim são uma maioria de 58%. Já 54% dos entrevistados da agricultura disseram que os drones se tornarão muito mais comuns nos próximos 2 anos, com 15% dizendo que serão onipresentes. E agora uma notícia não muito boa. Vamos falar sobre o aumento do preço da cesta básica. O custo da cesta básica de alimentos aumentou em abril em todas as 17 capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é o DIEESE, realiza a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. De março para abril, as altas mais expressivas ocorreram em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Santa Catarina, São Paulo, em São Paulo, Curitiba, no Paraná, Brasília e Aracaju. A menor variação foi observada em João Pessoa, 1%. Segundo a pesquisa, São Paulo foi a capital onde a cesta básica teve o maior custo, R$ 803,99, seguida por Florianópolis, R$ 788, Porto Alegre, R$ 780 e Rio de Janeiro, R$ 768. Nas cidades da região Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente das demais capitais, os menores valores médios foram registrados em Aracaju, R$ 551, e João Pessoa, R$ 573. Na comparação com abril do ano passado, todas as capitais pesquisadas tiveram alta de preço, com variações que oscilaram entre 17% lá em João Pessoa e 29,9% em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A pesquisa indicou ainda que o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 6.754, ou 5,5 vezes o mínimo que é hoje de R$ 1.212. Isso em abril agora deste ano. Em março, o valor necessário era de R$ 6.394, ou 5,2 vezes o piso do salário mínimo. Em abril de 2021, o valor do salário mínimo deveria ser de R$ 5.330, ou 4,8 vezes o mínimo vigente naquela época, que era de R$ 1.100. E agora vamos falar um pouco sobre as exportações de milho. As exportações de milho aceleraram o ritmo durante a última semana de abril. Foram embarcadas 449 mil toneladas do grão, volume que representou 64% de todo o milho embarcado no mês, com uma média de 89,9 mil toneladas por dia e 2.346% de avanço ante a média da penúltima semana do mês. Dentro dos 19 dias úteis do mês passado, foram vendidas ao mercado externo 702 mil toneladas, volume
quase 437% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. E com isso, as exportações de milho em abril deste ano geraram uma receita de 228 milhões de dólares, montante 617% superior ao que foi visto em abril de 2021, quando a tonelada tinha o preço médio 33% menor. E agora você vai ver que a demanda por óleo cresceu no mês de abril. A demanda mundial por óleo esteve maior em abril, ao passo que a oferta do derivado esteve menor. Além da guerra entre Rússia e Ucrânia e dos maiores preços do petróleo, alguns países restringiram as vendas externas de óleo de palma, com o objetivo de conter o processo inflacionário, como é o caso da Indonésia, a maior produtora e exportadora do mundo desse produto. E conforme dados do Boletim Agromensal do CPEA, a Argentina, que é a maior exportadora mundial de óleo de soja, também passa por restrição de produção e diante da menor disponibilidade de matéria-prima na safra 21-22. Além disso, houve greve dos caminhoneiros no país no início de abril, o que prejudicou o escoamento do derivado argentino. E agora vamos falar sobre drawback, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 1079/21, que prorroga por mais um ano os prazos de regimes aduaneiros especiais de drawback, incentivos fiscais dados às empresas exportadoras quando compram matéria-primas e mercadorias para o processo produtivo. A justificativa do governo é que os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 sobre a cadeia produtiva ainda persistem e isso poderia prejudicar as empresas exportadoras que não conseguiram vender efetivamente seus produtos devido à queda de demanda. O drawback é um sistema pelo qual a empresa exportadora conta com isenção, suspensão ou redução a zero de alíquotas de tributos incidentes sobre mercadorias, insumos e produtos usados na fabricação de outro produto a ser exportado. E para contar com o benefício que abrange tributos como imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, o PIS e COFINS, a empresa precisa se habilitar junto à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, responsável pela concessão do drawback, que define um prazo para a exportação ser efetivada sob pena de pagamento dos tributos devidos. E depois do intervalo, nós vamos falar dos preços dos combustíveis e também sobre um grande evento, o Congresso para Jovens do Agro. Nós voltamos já, é um minuto só. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento: Trator Tem, a solução em peças para seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Canaã Telecom, a internet 100% fibra óptica. 62-3249-9346.
dia pode ser de hora do trabalho. Vou correndo pro emprego pra chegar no horário. Chego preparado, pego o primeiro busão. Ainda faltam 2, mas eu tô tranquilão. Tudo isso porque tenho passe livre. Trabalhador, vem aqui na minha mão. É por ostentação. Agora 2 passagens vão virar 8 viagens. Pra cima e pra baixo em todo canto da cidade. Um passe livre vale. Prefeitura de Goiânia. Gente, vocês estão se preparando para o Enem? O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. Então aqui vai um recado importante. As inscrições estão abertas. Lá na página do participante tem tudo o que vocês precisam saber. E atenção aos prazos. Mesmo quem teve pedido de isenção aceito e não paga a inscrição, precisa se inscrever. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. O Vovô Raul tá te esperando para conhecer mais um novo talento. Neste sábado, 2h15 da tarde, tem Programa Raul Gil. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o preço dos combustíveis. Com nova pressão do presidente Jair Bolsonaro, depois do anúncio do lucro da Petrobras de 44,5 bilhões de reais em apenas 3 meses, o governo federal estuda mudanças nas regras de compensação dos preços dos combustíveis em contratos de frete rodoviário. A intenção do chefe do executivo é aproximar o modelo brasileiro ao modelo americano, garantindo o preço do frete para o caminhoneiro pelo preço final da viagem, quando da entrega da mercadoria. É uma tentativa de reduzir o risco para o caminhoneiro autônomo, grupo que tradicionalmente apoia o presidente, mas que conta que, com a alta dos combustíveis, tem, vamos dizer assim, feito um barulho com críticas ao seu governo. Hoje, um dos problemas financeiros do caminhoneiro é a volatilidade. Uma fonte envolvida nas negociações afirma que hoje o caminhoneiro contrata por um determinado valor, é contratado por um determinado valor, mas com a variação do combustível, quando a entrega chega ao destino, o valor do combustível está mais alto. Assim, o caminhoneiro leva prejuízo porque durante a viagem ele pagou mais. E dessa forma, a medida seria uma maneira de o preço final proteger o caminhoneiro para não sofrer volatilidade. Em ano de eleições, a maior preocupação do presidente é com a possibilidade de um novo reajuste do preço do diesel, que aconteceu. Especialistas apontam que a defasagem do preço do combustível é de cerca de 25%, dados da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, indicam que há 5 anos, o Brasil tinha 919 mil transportadores autônomos. Em 2021, após a alta do preço dos combustíveis, a agência estima que o número caiu para 696 mil motoristas. E agora eu vou conversar com Samuel Alves. O Samuel ele é coordenador de eventos da FAEG Jovem. E nós vamos falar sobre um congresso que vai acontecer agora em São Paulo, que é o Congresso para Jovens do Agro. E o agro é um celeiro de oportunidades profissionais para as novas gerações. Samuel, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. E para falar de um tema interessante, haja vista que há alguns anos, coisa bem para trás aqui, era muito comum a gente falar assim para o filho: se você não estudar, você vai para a roça. Hoje a coisa mudou. Hoje é o seguinte, a gente fala para o filho: se você não estudar, você não vai para a fazenda. Ou seja, a fazenda hoje é uma empresa igual a qualquer outra empresa existente no mercado. Ela tem que ser produtiva e a maioria é produtiva. E esses eventos, principalmente para jovens, é como se fosse uma injeção de ânimo para o setor agro. É mais ou menos isso?
Antônio, na verdade, eu penso o seguinte, sabe, esses eventos surgiram principalmente quando aconteceu o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, e eu vi, assim, o interesse de jovens de estar participando, de conhecer novas pessoas, né, de estar inteirado do setor, porque às vezes ali os alunos, principalmente quem faz algum curso nas ciências agrárias, né, acaba que eles saem da universidade com um preparo técnico, mas sem aquelas soft skills, né, de desenvolver uma comunicação, de saber alguma estratégia de vendas. Então, houve a intenção das pessoas, do pessoal do Transamérica, que é o que promove o evento do CNMA, de também fazer um evento voltado para os jovens, para trazer essa galera, porque às vezes não é só as palestras, mas o que acontece nos bastidores ali do evento, do contato que os jovens têm uns com os outros. E a gente observou, principalmente agora nessa questão da pandemia, a facilidade que teve da interação dessas pessoas, de estar conhecendo pessoas do Brasil e inclusive do mundo inteiro através da internet. E eu mesmo comecei um canal no Instagram, que é o que eu chamo de Tá na Roça, onde eu conversei com pessoas do Brasil inteiro, profissionais do agronegócio, e com pessoas também que são aquém do agro, porque assim, havia uma certa, a gente percebeu também, principalmente no meio da mídia, que havia uma certa desinformação de muitas pessoas sobre o agronegócio, e do agronegócio é nessa dificuldade de se comunicar para fora. Eu falo dessa comunicação exógena, né? Da gente poder informar como é o dia a dia do campo e desmistificar um pouco dessa cultura da fake news, né? De muita falácia e dessa questão que envolve até a política, né? Nessa politização de umas pessoas contra os outros. Então, isso é importante hoje para a gente, para o jovem, estar em contato com outros. Agora, esse congresso para jovens do agro vai acontecer simultaneamente junto com o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, que é agora em outubro? Sim, vai ser junto? Vão ser juntos, porque eles preferiram fazer em públicos variados. Vai ser no mesmo dia, então vai ter o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, com várias lideranças do mundo agro, e aí vai ser simultâneo o IAMAI também. Vai ser em São Paulo? Isso, no Transamérica, no dia 26 e 27 de outubro. Então, dia 26 e 27 de outubro vão acontecer 2 eventos. Isso. O Congresso Nacional das Mulheres do Agro, o qual nós já falamos isso há mais ou menos no início do ano aqui, nós trouxemos até a responsável por esse evento. E agora nós estamos trazendo o Samuel para falar sobre esse congresso para jovens do agro. E esse congresso ele vai ser transmitido via internet também? Provavelmente sim, a gente já está organizando para poder transmitir, porque assim, nessa questão da pandemia, houve essa facilidade de, por exemplo, às vezes você não podia se deslocar, e também pelas questões, né, sanitárias, você não podia, mas a gente teve um forte engajamento das pessoas. E surgiu essa oportunidade também, às vezes você não consegue se deslocar, mas você não precisa estar fora do evento, você ainda tem contato, tem uma central de realidade virtual, onde as pessoas, né, interagem com outros participantes ali, com os palestrantes, né, e com os organizadores do evento. Bom, a FAEG Jovem, o que é a FAEG Jovem? Como é que funciona? A FAEG, na verdade, é a Federação da Agricultura do Estado de Goiás. E os organizadores, principalmente o Zé Mário, né, teve essa questão de envolver os jovens, sabe? Porque, assim, para evitar essa questão de evasão de um novo êxodo rural, né, então ele pensou uma forma de engajar o jovem dentro das propriedades rurais. Então, ele criou uma frente jovem para poder atuar em treinamentos, juntamente com o Senar, em treinamentos para preparo, para desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de startups, agritechs, e
profissionalização dos jovens dentro do campo, para que eu não precise sair da minha propriedade para procurar um emprego. Eu posso fazer dali do campo, da minha fazenda, da minha chacrinha, o meu negócio, né? Trazendo gestão, inteligência e tecnologia para tecnificar mais ainda o agro. Bom, mas isso não significa dizer que o jovem que participa da FAEG Jovem, ele tem que ser ou agrônomo, ou veterinário, ou zootecnista. Não tem problema, ele pode ser de qualquer área. Pode ser de qualquer área, inclusive não precisa nem ser da zona rural. Ele pode, por exemplo, ele gosta de alguma coisa do campo, do agro, ele se interessa, ele pode participar, porque a FAEG Jovem desenvolve pilares de gestão, liderança, né, organização, políticas públicas para o agronegócio. Então, se o jovem, hoje em dia, já baixou, antes era acima de 18, hoje, jovens de 16 anos, ou seja, quem já está no colegial, né, às vezes isso tem se mostrado um forte aliado para a questão da profissionalização dos jovens, para que alguém já saia do colégio ali e às vezes não sabe o que fazer, que se vai fazer uma faculdade, se vai entrar num curso, ele já tem uma perspectiva de negócio e de trabalhar e fomentar uma cultura do empreendedorismo e desenvolvimento social dentro da própria fazenda. Entendi. Bom, voltando para o Congresso para Jovens do Agro, tem o IAMAI. Isso. O IAMAI é um congresso internacional. Isso, é porque assim, houve a participação, dentro ali do CNMA, houve a participação de gente do Brasil e da América Latina inteira, inclusive vieram palestrantes do Canadá, vieram palestrantes com a gente, de uma parceria que a gente tem nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, houve essa necessidade e esse interesse de juntar tecnologias do mundo inteiro dentro do agronegócio. Entendi. É algo interessante isso aqui, inclusive você que está nos acompanhando, se você for jovem, eu acho que jovem é aquele que tem vontade de fazer as coisas, né? Mas você aí que está na faixa aí dos seus 16, 20 e poucos anos, está aí aberto lá na FAEG, a FAEG Jovem, se você pode participar, e tem essas oportunidades, por exemplo, de participar de um congresso internacional que vai acontecer agora no dia 26 e 27 de outubro em São Paulo. E vão andar em paralelo o Congresso para Jovens do Agro e o Congresso Nacional das Mulheres do Agro. É o 7º Congresso das Mulheres do Agro que vai acontecer em São Paulo. É um mega evento, é um evento importante e hoje, queira ou não, aceita ou não, a mulherada está indo para cima do agro para valer com força total, né? Não, eu percebi que principalmente nessa pandemia, o papel das mulheres, né, na gestão do agronegócio... É importante. Elas têm realmente o que o homem pega ali no pesado, essa questão de inteligência dentro das fazendas, de gestão, elas têm se provado uma frente extraordinária. Nós temos uma das embaixadoras, que é a Soninha Bonato, que ela é muito bem relacionada no Brasil inteiro. E, aliado a isso, vem o papel dos jovens também, né? De ajudar, entrar nesse meio também. De estar na frente, de... Tá certo. Porque eu falo assim, na fazenda, às vezes, os mais velhos, né? Nosso tempo estourou. Já passou. Eu agradeço demais a sua presença aqui, Samuel, para falar sobre esse evento importante. Infelizmente, televisão é meio rápido mesmo. Isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Antônio. Foi um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Muito obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. O maior pecado contra a alma humana é acreditar em coisas sem evidência. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia, o jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje, a partir das 11h30 da manhã, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.